Agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode usar o círculo cromático como uma ferramenta criativa para melhorar os nossos trabalhos de mini-realismo. Eu vou falar um pouquinho das teorias básicas do círculo cromático, que são os tons análogos e as cores complementares. Quando a gente aprende a usar os tons adequadamente, a gente consegue criar fundos de contraste e fazer misturas de cor para chegar exatamente no tom dos pets ou dos florais, enfim, da referência que o cliente pede. Esse aqui é um círculo cromático básico. Ele tem os tons primários, secundários e terciários. Os tons primários, eles são os tons básicos, como o azul, o vermelho e o amarelo. Esses tons, eles não são provenientes de nenhuma outra mistura. Todos os outros tons são criados a partir deles. Então, o verde, o azul, o roxo, o laranja, são tons que são criados a partir da mistura desses 3 tons iniciais. A gente tem também os tons terciários, que eles são provenientes da mistura de 2 tons. Então, por exemplo, eu tenho o azul, misturo com um pouquinho de lilás ou magenta, eu consigo chegar no roxinho. Eu tenho o amarelo, eu misturo com um pouco de azul, eu chego no verde água. Esses tons são tons terciários. Quando a gente domina esse esquema de mistura de cor, é muito mais fácil a gente trabalhar com tons e cores diferentes, ainda que a gente tenha um set reduzido de cores no estúdio. Tá? Então você não precisa ter todo o set da marca X ou Y. Você pode trabalhar com menos cores, aprendendo a misturar os tons, usando o círculo cromático como referência. Outra vantagem de trabalhar com círculo cromático é aprender a trabalhar com contraste a partir de tons opostos ou tons que a gente chama de complementares. Tons que estão contra o outro dentro do círculo. Então, se eu quiser criar um contraste em que eu ressalte mais o tom de amarelo, eu posso criar um fundo com um tom de magenta. O mesmo vale, por exemplo, para o vermelho e para o verde. Eles são tons opostos no círculo e um complementa o outro. Se eu quiser criar, se eu tiver, por exemplo, uma flor ou uma fruta que é vermelha e eu quiser fazer aquela fruta ou aquele desenho ressaltar, ter mais visibilidade, ter um contraste maior no trabalho, eu posso usar o tom oposto dele, que é o amarelo de fundo. Entender o círculo cromático amplia o nosso leque de possibilidades criativas para a gente conseguir criar um trabalho legal na pele. Vocês encontram muito conteúdo relacionado ao círculo cromático, a teoria das cores, tanto no YouTube quanto no Google. Tem muita informação, muita coisa bacana que a gente pode agregar para o nosso trabalho. Tá? Eu, no geral, no dia a dia, costumo trabalhar bastante com essa questão de tons opostos, mistura de tons complementares. A questão da saturação é muito importante. Então, como que eu faço para ter um tom mais claro ou mais escuro dentro da mesma escala de tom? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês na prática, misturando alguns tons, para vocês entenderem mais ou menos como que a gente aplica essa teoria dentro do realismo minimalista. Um macete super legal que eu também aplico a teoria das cores, aplico o círculo cromático, é a questão de criação de sombras para determinados tons. Muita gente costuma usar, às vezes, o tom de preto ou o tom de branco para escurecer ou clarear uma determinada cor, né? Em algumas cores isso não vai funcionar. Por exemplo, se eu misturar o preto com o amarelo, ele vai ficar verde. Se eu misturar o preto com o verde, ele vai dar um tom de amarronzado. E às vezes não é o que a gente precisa para chegar ali na cor ideal. Uma dica que eu dou é tentar sempre misturar a cor com o oposto dela do círculo, e aí assim você consegue chegar num tom de sombreado ideal para aquela cor. Então, por exemplo, vocês precisam fazer lá, vocês estão pintando uma pétala de uma rosa que é toda amarela, mas num determinado momento daquela pétala ela tem uma sombra e essa sombra lá é mais escura. Eu não tenho um tom de amarelo mais escuro ou mais puxado por marrom, e se eu jogar preto ali vai ficar estranho. A dica que eu dou é, tenta misturar o mesmo tom de amarelo da pétala com o oposto dela do círculo. Se fosse nesse exemplo aqui, eu tenho o amarelinho com o magenta. Misturando os dois eu consigo criar uma sombra legal que fique dentro do mesmo tom, que não fique puxado para o verde e que não fique estranho no trabalho todo. Vocês conseguem fazer isso com todos os tons do círculo. Ah, preciso criar uma sombra legal pro vermelho. Misturo o vermelho com a oposta dela no círculo cromático e eu consigo chegar num tom de sombra legal. Então, aprendendo essas misturas de tons,
até para sombreados, não só para sombreados, mas para criar um leque de opções aí que não te obrigue a precisar comprar um set inteiro e não te deixe limitado a não fazer um trabalho porque você não tem uma tinta específica. Então, vale muito a pena pesquisar um pouquinho sobre teoria das cores, dá uma olhadinha no YouTube, dá uma olhadinha no Google, tem bastante informação legal. Pessoal, uma dica também que é super bacana, tatuem com o círculo cromático perto da bancada de vocês, porque assim vocês conseguem consultar quais são os tons opostos, qual é complementar. Então é muito importante vocês terem essa noção de colometria, ainda que básica. A gente não precisa saber a teoria das cores inteira, mas se a gente tiver uma noção básica de círculo cromático, a gente já consegue criar fundos legais, criar complementos bacanas, criar um sombreado colorido bacana, sem precisar ter todas as cores do universo ali para fazer uma tatuagem. E é isso.